qual é a diferença de propriedade industrial para propriedade intelectual, assim, já começando a colocar cada coisa em sua caixinha, né? A propriedade intelectual é o gênero que está abarcado aqui, propriedade industrial, que é uma propriedade técnica, é o que a gente vai ver na live de hoje, e também está abarcado direito autoral, que é a proteção da obra em si, e outras, que são outras espécies. Mas a propriedade intelectual é o grande gênero. Propriedade industrial é o que a gente vai ver aqui, de patente e registro. Qual é a diferença entre propriedade industrial e o direito autoral, que são as duas espécies do gênero propriedade intelectual? A propriedade industrial é aquela que depende de registro ou patente e tem um órgão específico para registrar isso ou para patentear isso, que é o INPI, que a gente estava falando aqui, a autarquia INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Já o direito autoral, não. O direito autoral não tem um órgão para registrar, o registro é facultativo, você registra se você quiser, você fez uma música, você escreveu um poema, você registra se você quiser, ele é seu a partir do momento que você escreveu e divulgou. Então já está protegido, é seu, você assinou ali, já está protegido. Não tem um órgão específico. Alguns dizem que precisa registrar na Biblioteca Nacional uma música, um texto. Não precisa, você registra se você quiser. Então, a proteção de direito autoral independe de registro. E o prazo do direito autoral é de 70 anos após o falecimento do autor. Está lá na Lei 9.610, né? O que a gente vai ver aqui é a propriedade industrial, que é outra lei. A gente vai ver mais um pouquinho à frente. E aí, Carlos, quer adicionar alguma coisa aqui? Por enquanto não, mas essa parte da propriedade industrial, o registro, patente, é interessante os prazos, né? Isso aí sempre aparece em prova e até para quem é da prática é importante. E no direito autoral, uma polêmica que costuma acontecer muito é a questão do plágio, né? Por não ter uma regulamentação mais rígida, como é feito na propriedade industrial, às vezes acontece de um cantor, por exemplo, você tem um compositor, escreveu, mas o cantor cantou e falou que é dele, o compositor falou que é dele, e aí fica aquela briga que a gente já sabe, e aquela correria para provar quem, igual você falou, quem divulgou, quem deu publicidade primeiro. Quanto à proteção da propriedade industrial, o que a gente tem de mais importante aqui? A proteção da propriedade industrial, diferente do direito autoral, que é protegido a partir do momento que você escreveu a música, a partir do momento que você escreveu o seu poema, o seu livro, e você divulgou, escrevi isso aqui. Na propriedade industrial, não. É a partir da concessão. A partir da concessão da patente ou do registro. Qual a diferença entre patente e registro? Patente é para invenção ou modelo de utilidade. A gente vai ver o que é invenção, o que é modelo de utilidade já já. E quando você pede a sua patente de invenção ou patente de modelo de utilidade, o que você tem é uma carta patente. E o registro é para marca ou desenho industrial. Se você registra uma marca ou um desenho industrial, o que você tem é um certificado de registro. Então, em regra geral, são essas diferenças aqui. Tem também a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal, que são modalidades de proteção também da propriedade industrial. A gente tem um tratado internacional importante aqui, que é a Convenção da União de Paris, que trata do princípio da prioridade, ou seja, quem registra primeiro tem aquela proteção. O princípio da assimilação ou da reciprocidade também. Os países que assinaram a Convenção da União de Paris são chamados de unionistas, países unionistas. Então, toda a proteção de patente, de marca dos países unionistas tem essa reciprocidade aqui de proteção dentro dos próprios países. A gente também tem o Acordo TRIPS, que é um acordo internacional sobre tratado de comércio internacional, e a nossa lei, que é a LPI, a Lei de Proteção Industrial, que é a 9279 de 96. Ela protege coisas móveis. Coloquei uma observação aqui que o sistema brasileiro é atributivo. Então, se perguntarem para vocês qual é a modalidade do sistema brasileiro para concessão de propriedade industrial, ele é atributivo. E por que é atributivo? Porque é o registro que constitui a titularidade da propriedade de bens e materiais da Lei 9279 de 96. Diferente do direito autoral, que não é o registro, é a produção, aqui, na propriedade industrial,
é um sistema atributivo, o que tem é o registro. E aí a gente entra no INPI, né? Como a gente estava conversando, é uma autarquia federal vinculada ao MDIC, o Ministério do Desenvolvimento e alguma coisa de comércio, desenvolvimento e industrialização, acho, não sei, esqueci. Mas é o MDIC, esse ministério aqui. A competência para as ações do INPI é da Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque ele é aqui, né? É ali no centro da cidade, INPI. Observação: se tiverem vários réus, o domicílio, a competência vai ser do Rio de Janeiro ou o domicílio do réu. Impossibilidade de acumulação da ação anulatória com a ação indenizatória. Ação contra o INPI vai ser na Justiça Federal e contra terceiros na Justiça Estadual. Ou seja, se você está ingressando com uma ação indenizatória, você acha que alguém violou a sua patente, o fulano lá tá usando a minha marca, violou a minha patente, você vai entrar contra aquela pessoa que está te violando, você entra na Justiça Estadual. Isso é uma ação indenizatória. Já uma ação anulatória, esse fulano aqui registrou uma patente, mas essa patente não é dele, é minha. Eu quero anular essa patente que ele registrou. Essa ação é contra o INPI e a competência da Justiça Federal. Fala aí, Carlos, é isso mesmo? É isso mesmo, e é interessante porque tem vezes processos com terceiros que, se o INPI intervir, desloca a competência. Boa, isso aí mesmo. E aí a gente entra nas patentes, né? O que é patente? Patente, como eu falei, é o que protege a invenção ou modelo de utilidade. Patente é esse documento, a carta patente, é esse documento do INPI que vai te proteger a sua invenção ou modelo de utilidade. Qual é a diferença entre invenção e modelo de utilidade? Invenção é uma criação nova, tem a novidade. Uma criação nova, uma atividade inventiva que tem aplicabilidade industrial. Então, não adianta você inventar alguma coisa que seja novo, é uma atividade inventiva, mas que não tem aplicação industrial nenhuma. Por exemplo, você precisa de pedra da lua para fazer a sua invenção funcionar. Como é que vai conseguir pedra da lua? Não tem aplicabilidade industrial. E precisa de licitude ou desimpedimento. Existem coisas que não podem ser patenteáveis. Estão lá no artigo 18 da LPD e no artigo 10 da LPI. Então, a própria lei de propriedade industrial prevê as hipóteses em que você não pode patentear algumas invenções, por mais que tenha novidade, por mais que tenha atividade inventiva, aplicação industrial, licitude, mas tem algumas coisas que vão excluir a licitude, vão impedir a sua patente de invenção. E o modelo de utilidade? O modelo de utilidade é o aprimoramento de algo que já existe. É um objeto de uso prático que você dá uma nova forma ou uma nova disposição àquele objeto. Parece muito um desenho industrial. Mas qual é a diferença? O desenho industrial tem mais uma feição artística do que prática. O modelo de utilidade tem mais uma feição prática do que artística. Aqui, a nova forma ou disposição que você deu àquele objeto tem um uso prático, tem uma finalidade. Por exemplo, cadeira. Cadeira é o que mais a gente tem de modelo de utilidade, né? Uma nova cadeira que reclina, que o desenho dela é mais ergonômico, é um modelo de utilidade. Ela pode até ser muito bonita, pode até parecer uma cadeira muito artística, mas é um modelo de utilidade porque tem uma função naquele novo desenho dela. Observações aqui extra. Para produtos ou processos farmacêuticos, a gente precisa de um requerimento especial, a anuência da Anvisa. E para o segundo uso médico, já vi essa pergunta aqui, é possível a proteção para o segundo uso médico, novo uso de substância já conhecida, chamada de fórmula suíça? Aqui é uma divergência porque a Anvisa é contra. A Anvisa não gosta de dar esse registro para um medicamento que já foi registrado para uma doença, e aí outra indústria quer registrar ele para outra finalidade, outra doença, segundo o uso médico. Aí a Anvisa é contra, não gosta de dar esse registro, não, com uma nova patente. Isso aí cai no TRF1, né? Patente segundo uso. Ah, boa, patente segundo uso. A FGV deu o nome de patente segundo uso. Refere-se a uma nova aplicação terapêutica ou uso de um medicamento já conhecido e patenteado. Aí a Anvisa é contrário, porque isso dificulta o acesso, torna mais caro. E aumenta também o prazo, né? No finalzinho ali, você tem 20 anos da patente.
Com 19 anos você traz uma patente para segundo uso. Você tem mais 20 anos de proteção, né? É complicado. Não, é isso aí. Você vai ali postergando até patente de segundo uso, Skin Label, que é Evergreening, que eles deram esse nome. Deixa eu ver aqui. A Skin Label é a indicação magra, que é permitir que a bula de um medicamento genérico ou similar seja mais restrita que a bula do medicamento referência, excluindo quaisquer indicações ainda protegidas por patente. Então, isso é mais vinculado, né, ao remédio que você tem da farmácia popular, ali, do genérico, que é mais acessado ao público. Um exemplo engraçado é o Viagra, né, que o pessoal usa a fórmula farmacêutica, mas, na verdade, você deriva lá do Viagra. E o evergreening é estratégia utilizada por empresas farmacêuticas para estender o período de proteção de patente de um medicamento existente. Isso ocorre através da introdução, é o que você falou agora, de alterações menores ou incrementais no medicamento em sua formulação, sem afetar a eficácia ou segurança. Então, a pessoa vai lá, né, inclui algumas coisinhas e fala que é um novo medicamento. Tá. É um tipo de burla, né, do prazo de patente. Quanto à biotecnologia aqui, a clonagem não pode ser patenteada, né, obviamente. Essa clonagem pode ser um crime, lá de acordo com a lei de transplantes, a lei de biogenética, né. Micro-organismos transgênicos. A gente não pode ter patente de transgênicos, de animais, nem de plantas. E o procedimento é o seguinte: o legitimado para o pedido pode ser o autor, os herdeiros ou sucessores, ou o cessionário. A cessão observa o direito de preferência. Por exemplo, se o Carlos inventa um novo produto ali, industrial, uma nova coisa, ele pode ceder essa patente para mim, ou também pode ceder o direito de registrar. Ou ele pode já ter uma patente e ceder para mim o direito de usar a patente, ou ele pode ceder para mim o próprio direito de patentear aquele produto. Então, pode haver o cessionário aqui também, pode ser um legitimado para pedido de patente. Empregador ou contratante, até 1 ano após o término do contrato, tem essa previsão, acho que lá na CLT mesmo, né? Tem essa previsão de que se a pessoa foi contratada para pesquisa e desenvolvimento, toda a invenção, toda a patente, tudo que ela fizer durante aquele contrato de trabalho, até 1 ano após o término de contrato, aquela invenção, aquela patente é do empregador ou do contratante. Se 2 ou mais pessoas inventam, vale a data do depósito, a primeira data de depósito, o depósito mais antigo. Aqui é o sistema First to File, é o primeiro que arquiva, o primeiro que deposita, vai ter essa prioridade da patente. E o exame lá do INPI vai ser: primeiro, ele analisa a formalidade preliminar, está tudo certo? Quem está pedindo é legítimo? Os documentos estão corretos? Segundo, a condição do pedido. Terceiro, o procedimento, o exame do pedido. Ele vai ter um sigilo de 18 meses, vai ficar em 18 meses sendo analisado lá pelo INPI, em sigilo. Depois é publicado por 60 dias, lá na revista do INPI. O INPI tem uma revista que eles publicam as patentes que foram requeridas, e fica ali por 60 dias para as pessoas, todo mundo ver, e se alguém perceber alguma ilicitude, perceber que aquilo lá não pode ser patenteado, ou se ele está copiando de alguém, já vai lá e avisa o INPI. Então, depois desses 60 dias é que a pessoa ganha a patente. Exceto para produto de segurança nacional. Por exemplo, a Imbel, a Indústria Brasileira de Armamento, ela vai criar um armamento novo. Não passa por esses 60 dias de publicação aqui, não. Só vai ter o sigilo e a patente vai ser concedida lá pelo INPI. Quanto à concessão, a concessão é uma decisão do INPI, não cabe recurso da concessão, mas cabe requerimento de nulidade. Então, se tiver alguém que queira impugnar essa concessão de patente, vai poder entrar com requerimento de nulidade, para anular essa patente, mas recurso não tem. E o pagamento da retribuição, quando a pessoa recebe essa concessão da patente, tem que pagar em 60 dias
a retribuição, que é a taxa da patente, né? Chamada de retribuição. A vigência. A patente de invenção vale por 20 anos do depósito, não tem renovação aqui, lembre muito disso, porque lá no registro de marca e desenho industrial a gente vai ter períodos de renovação. Para invenção e modelo de utilidade não tem renovação, tá? Lembra que a gente estava falando aqui, que o Carlos falou dos medicamentos, que ele tem 20 anos, lá dá 19 anos ele tenta modificar alguma coisinha ali para patentear de novo, para ter mais 20 anos. É assim que eles tentam estender esse prazo, mas não pode, isso é ilegal. Mas então, invenção, patente de invenção, 20 anos, patente de modelo de utilidade, 15 anos do depósito. Então, invenção, 20 anos, modelo de utilidade, 15 anos. E não tem renovação. Observação aqui, se houver demora no procedimento, chamado de backlog, a vigência mínima na invenção será 10 anos, modelo de utilidade 7 anos, exceto nas patentes mailbox. Patente mailbox foram aquelas patentes de indústria farmacêutica e agroindústria que chegaram no Brasil assim que a Convenção da União de Paris foi assinada. Então, a partir da Convenção da União de Paris, a gente teve ali foi um ano antes da NPI, da LPI, foi em 95, a LPI. Paris é a que traz a marca notoriamente conhecida. Isso. Então, a partir da convenção, o Brasil se comprometeu a conceder patentes, certo? Então chegou um monte de pedido de patente do exterior. Brasil, precisamos de patente desse medicamento. Brasil, precisamos de patente desse produto industrial aqui, agropecuário, tal. Só que a gente ainda não tinha a LPI. A LPI veio um ano depois, em 96, entrou em vigor em 97. Se eu não me engano, em 1º de julho de 97. Então a gente ficou aí quase 2 anos chegando um monte de patente pra gente, um monte de pedido de patente pra gente. A gente já tinha assinado, já tinha internalizado o tratado internacional, só que não tínhamos a lei, não tínhamos procedimento nenhum. Como é que vai fazer isso? A LPI ainda não existia, a Lei de Propriedade Industrial só veio em 96 e entrou em vigor em 97. Então todos esses pedidos que chegaram no Brasil, eles ficaram no sistema chamado mailbox, caixa de correio. Eles ficaram na caixa de correio do Brasil, esperando a LPI ser promulgada. Então, todos esses pedidos que chegaram aqui ficaram nesse limbo aguardando. Quando a LPI entrou em vigor, eles demoraram muito a serem analisados pelo INPI. Então, 10 anos, 20, até 30 anos depois, os pedidos ainda não tinham sido analisados. São os chamados patentes mailbox, que ficaram aguardando a promulgação da LPI. E a dúvida era, elas vão valer por quanto tempo? Em 97, a LPI entrou em vigor. Vamos imaginar que elas já tinham ali 10 anos patenteadas no exterior. Elas chegaram aqui com 10 anos de patente. E só 10 anos depois da LPI entrar em vigor no Brasil, que a concessão da patente foi deferida pelo INPI. E aí, elas vão valer por quanto tempo? A gente tem essa regra aqui, lá no artigo 140, se eu não me engano, da LPI, que fala da patente backlog, da demora do procedimento. O prazo mínimo será de 10 anos para invenção, 7 anos para modelo de utilidade. E a dúvida era, essa patente mailbox aqui, de indústria farmacêutica, de agroindústria, que chegou no Brasil e ficou aguardando, ela vai observar esses prazos mínimos? Se ela for concedida 20 anos depois da LPI, ela ainda vai ter mais 10 anos, mais 7 anos, 10 anos se for invenção, 7 anos se for modelo de utilidade? E aí o STF julgou isso aqui, disse que não, que essas regras aqui de prazo mínimo para invenção e modelo de utilidade não se aplicam para essas patentes de mailbox, não. Essa patente de mailbox, ela vai valer pelo prazo que faltava igual ao do prazo do exterior. Se lá fora ela era patenteada, ela tinha um modelo de utilidade que já estava há 10 anos, aqui no Brasil, ela vai valer por mais 10 anos. Se for invenção, por mais 5 anos, se for modelo de utilidade. Então só completa o prazo
em que ela já estava patenteada lá no exterior. É como se fosse uma homologação da patente que já existia no exterior. Então, por isso que o STF não aplicou e falou que aplicar esses prazos mínimos aqui seria inconstitucional. Afastou essa aplicação da patente, da patente backlog para a patente mailbox. Então, não se aplica para as patentes mailbox. É Então, complicadinho, né? Esse backlog é a demora de apreciação do INPI, não é isso? Isso. Não tem nada a ver com o exterior. Entendi. Vamos supor, uma sociedade empresária, um empresário, farmacêutico entra com um pedido de patente e demora 20 anos. Não vai demorar isso, eu acho que demora anos, mas não chega a isso. Chega, né, acho que 9, 7 anos às vezes. Uhum. Mas porque demorasse 10 anos. Aí, no caso, vão ser 10 anos. É o mínimo, mas o INPI pode conceder 15, por exemplo. Uhum. É isso? É isso aí. É isso aí. Aí, se o INPI demorar demais e a pessoa já está usando muito essa patente com exclusividade, o prazo mínimo vai ser 10 anos para invenção e 7 anos para modelo de utilidade. Porque do depósito ela já pode começar a usar. Já. Isso aí. E aí a gente entra na proteção, né? A proteção é quanto à exploração econômica exclusiva. Quem tem patente de invenção ou de modelo de utilidade pode explorar exclusivamente aquela invenção, aquele modelo de utilidade, salvo finalidade acadêmica ou meramente experimental. Você está lá na faculdade, se você vai dar uma aula, quer aplicar aquela patente lá para aula de engenharia, pode, tranquilo, não tem problema, finalidade acadêmica. E meramente experimental também, você está criando uma patente, você precisa usar outra patente que já foi criada para inventar a sua, para fazer experimentos, também pode. E se você violar, se você explorar economicamente a patente de outra pessoa, você tem que indenizar. Gera indenização essa violação. Nulidade. Nulidade do processo administrativo pode ser declarada de ofício pelo INPI ou a requerimento. Tem o prazo de 6 meses da concessão. E no Poder Judiciário, se também pode decretar nulidade da patente, vai ser na Justiça Federal, como a gente falou, né? Porque envolve o INPI, que é uma autarquia federal. A cessão, como eu disse, a cessão pode ser do pedido ou da patente. A cessão do pedido não gera royalties, segundo o INPI. A cessão da patente gera royalties. Licença. A licença pode ser do contrato. A licença é do contrato, né, a verbação junto ao INPI, e gera efeitos para terceiros. Tem algumas espécies de licença da patente. Licença voluntária, licença compulsória. Pode ser voluntária ou compulsória. A licença voluntária é um negócio particular, é um contrato que você faz com alguém que você está negociando ali. Tô te licenciando para usar essa patente economicamente aí na sua indústria. Beleza, isso é o que mais acontece. Pode ter também uma oferta pública de licenciamento, como se fosse um leilão ali. Não um leilão, mas você oferece, né, ao público a quem quer usar a sua patente e você permite. É uma licença voluntária. Cancelamento. Essa licença vai ser cancelada se você não explorar a patente com no mínimo 1 ano ou inobservar as condições. Por exemplo, Carlos patenteou para mim, me deu uma licença voluntária de patente e eu demorei muito. Tem 1 ano que eu já estou com essa patente e eu não explorei, não fiz nada com ela. Ela é cancelada automaticamente. Ou se ele me der uma condição, só pode explorar essa patente para fazer até 1.000 produtos. Eu fiz 2.000 produtos utilizando aquela patente. Eu violei as condições do nosso contrato, então a patente também é cancelada. E também a gente tem a famosa licença compulsória, que muita gente chama de quebra de patente, tecnicamente, né? Na verdade, não é uma quebra de patente. Quebra de patente seria se o Estado ou qualquer sociedade empresária utilizasse aquela patente sem pagar nada. Isso seria uma quebra de patente. Aqui o que a gente chama, o que aconteceu nos genéricos, por exemplo, não foi quebra de patente, foi uma licença compulsória, porque o dono da patente recebe por aquilo, ele é indenizado, ele recebe o valor de royalties, os valores certinhos. Então isso é uma licença compulsória. Tem algumas hipóteses para a licença compulsória. A primeira delas é a sanção.
para a empresa que não satisfaz as necessidades de mercado. Ela tem aquela patente, o mercado necessita daquele produto e ela não produz aquele produto. Então, não está satisfazendo a necessidade de mercado, pode ter uma hipótese de licença compulsória, requerimento após 3 anos. Não exploração do objeto no Brasil, ela patenteou aquilo no Brasil, ela não explora aquele objeto, também pode, salvo inviabilidade econômica, ela está esperando alguma coisa, algum financiamento sair, ela ainda não tem dinheiro para explorar aquela patente. Então, beleza. Requerimento também após 3 anos da patente. Exercício abusivo da patente ou abuso de poder econômico. Essas são as hipóteses de sanção para licenciamento compulsório. Também pode ser por ordem técnica ou pública, lá no artigo 70 da LPI, patente dependente ou emergência nacional ou interesse público. O mais importante é isso aqui, emergência nacional ou interesse público, né? Aqui não pode ter um sublicenciamento, ou seja, o Estado não pode declarar emergência nacional, interesse público, obrigar uma licença compulsória de patente e sublicenciar isso para uma outra empresa para fazer. Não, se o Estado fez uma licença compulsória de patente, ele mesmo tem que explorar. Aí vira pode virar também uma patente não exclusiva, ou seja, qualquer empresa que tiver a capacidade vai fazer. É temporária, não é definitiva, e tem que ser um ato do chefe do Poder Executivo Federal. Um Estado, por exemplo, não poderia fazer isso aqui. Ato do chefe do Poder Executivo Federal. A Lei 14.200 de 2021 mudou isso aqui. Trouxe uma modificação, algumas modificações. Trouxe alguns outros casos em que pode haver licença compulsória de patente. São os seguintes: emergência nacional ou internacional declarada em lei ou ato do Poder Executivo Federal, interesse público declarado em lei ou ato do Poder Executivo Federal, reconhecimento do estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional. Isso aqui nasceu ali depois do Covid, né? Calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, e produtos farmacêuticos para exportação a países sem capacidade de fabricação, razão humanitária e tratado internacional. Essas são as novas hipóteses de licenciamento compulsório de patente. E as características do licenciamento compulsório são essas aqui. É de ofício, temporária, não exclusiva, sem prejuízos para o direito de titular, como eu falei, né? Ele vai ser indenizado, ele não vai ter prejuízo, desde que o titular ou licenciado não atenda às necessidades. Então, ele tem que não estar conseguindo atender, porque se ele está atendendo às necessidades, não faz sentido o Estado fazer esse licenciamento compulsório da patente dele, né? É cabível um recurso contra o licenciamento compulsório, mas não tem efeito suspensivo. Então, a partir do momento em que houve o licenciamento compulsório, o Estado vai começar a utilizar aquela patente. E o início da exploração tem que se dar até 1 ano. Quer complementar alguma coisa aí, Carlos? Beleza. Interesse de defesa nacional. Patente de interesse de defesa nacional. Como eu disse, produção de armas, produção de munição, esse tipo de coisa. O processo vai ser sigiloso, não vai ter aquelas publicações de 60 dias. O depósito no exterior é vedado e a divulgação também é vedada. A retribuição anual, aquela taxa de patente que eu falei, né, vai ser a partir do 3º ano do depósito. E a extinção da patente tem as seguintes hipóteses: caducidade, falta de pagamento da retribuição, falta de procurador, se o dono da patente tem domicílio no exterior, ele tem que deixar um procurador aqui, renúncia, ele pode renunciar à patente, e expiração do próprio prazo de vigência da patente. A caducidade é quando passa de 2 anos do licenciamento compulsório e o licenciamento compulsório não sanou o abuso econômico. Aí ocorre a caducidade. Caducidade não tem muito a ver com aquela caducidade do direito administrativo, né? Uma caducidade específica aqui do direito de patente. Tem também o chamado certificado de adição, que é para o mesmo conceito inventivo, é um acessório. Você inventou lá um carro, inventou um acessório para o carro, você quer patentear aquele acessório, você tem um certificado de adição. E aí, as patentes pipeline, que o Carlos tinha comentado. Patente pipeline, também chamada de patente de revalidação. Ela é concedida pelo exato prazo do país de origem, do país originário. E a patente é concedida ou depositada no exterior. Parece muito a patente mailbox, só que qual é a diferença? A patente mailbox são aquelas específicas
de indústria farmacêutica e agroindústria que chegaram naquele prazo específico entre o Tratado Internacional e a LPI. Chegaram naquele prazo ali, de 95 a 97. Essas são as patentes mailbox. A patente pipeline ela pode ser concedida hoje. Por exemplo, o Carlos tem uma empresa internacional que conseguiu a patente lá nos Estados Unidos. Faz 5 anos que ele tem aquela patente. Ele vai pedir essa patente no Brasil, isso é uma patente de revalidação. O Brasil só homologa essa patente. É o prazo do país originário. Então vai continuar valendo pelo prazo que ele já patenteou lá nos Estados Unidos. Beleza? Aí no caso, vamos supor, 5 anos nos Estados Unidos, aqui vai valer 15? Isso, mais 15. É isso aí. Essa é a chamada pipeline. Pipeline é como se fosse um cano, né, um duto. Ele transporta essa patente por um cano de outro país para cá. A gente tem que mandar o pessoal que dá o nome das operações da PF para botar outros nomes aí no direito. É verdade. Os nomes mais criativos, né? Operação Ouro do Rei, Satyagraha. É verdade. Lava Jato. Nossa! Lava Jato é muito bom, né? Lava Jato é genial, assim, Lava Jato realmente. Aí eu fiz uns flashcards aqui também, que eu achei mais importantes da jurisprudência. Primeiro, qual é o prazo de proteção das patentes pipeline conforme a Lei de Propriedade Industrial? E a resposta é: a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 230, parágrafo 4º, combinado com o artigo 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil, 20 anos, a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. Então é isso. Então essa é a patente pipeline e esses são os mais importantes. O prazo certinho da patente mailbox, produto farmacêutico, químico para agricultura, de 1º de janeiro de 95, da data da entrada em vigor do Acordo TRIPS, até 14 de maio de 97, data da entrada em vigor da LPI. Então, 1º de janeiro de 95 a 14 de maio de 97. Tudo que chegou no Brasil nesse prazo é chamado de patente mailbox, se for de produto farmacêutico ou químico para agricultura. Beleza? Tem uma norma também, o julgado do STJ e do STF, artigo 40 da Lei 9279, falava sobre o prazo de vigência, que não seria inferior a 10 anos para patente de invenção e 7 anos para patente de modelo de utilidade, né, aquele prazo mínimo. E a pergunta, essa norma é constitucional? O STF disse que não. Essa norma contraria a segurança jurídica, a temporalidade da patente, a função social da propriedade intelectual, a duração razoável do processo, a eficiência da administração pública, a livre concorrência e a defesa do consumidor e o direito à saúde. Se isso aqui cair numa discursiva, colocar todas essas palavras-chave aqui vai ser muito difícil, né, cara? Vai ser pontuado. Só vai ganhar o ponto completo o candidato que botar tudo isso aí. Exatamente. Essa questão é ter alguém gabaritasse. Exatamente. A integralidade, né, da pontuação. Pois é, cara. Isso aqui é difícil. Foi uma ADI 5529 do STF. E logo depois desse julgado aqui, a Lei 14.195 de 2021 revogou o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279 de 96. Então aquele prazo mínimo não existe mais. Então depois Por isso que você é o herói que o Rio precisa. Só alguém com a sua capacidade de memorização para ganhar isso aí. Até parece. Tem que criar uma historinha. Temporalidade, função social. Acabou. Próxima questão. Mas foi. A utilidade da pessoa humana aí no meio, só para dar aquela cereja do bolo. É verdade. Caraca, muita coisa. Contraria a segurança jurídica, temporalidade da patente, função social da propriedade intelectual, duração razoável do processo, eficiência da administração pública, livre concorrência, defesa do consumidor e direito à saúde. 8 fundamentos. Caramba! Nesses aí, vamos botar assim, pela matéria, livre concorrência, duração razoável, função social da propriedade intelectual, temporalidade da patente, aí o resto você tem que ir lembrando. Consumidor, segurança jurídica. É verdade.
Aqui, vale a pena você fazer aquele bizu no código, fazer a remissão do código. Lá nesse artigo que foi revogado, você já coloca remissão para algum artigo que fale sobre segurança jurídica, outro que fala sobre temporalidade, outro da função social. Então faz um monte de remissão ali do lado para te lembrar, na hora de uma prova discursiva, você ir pegando artigo por artigo e conseguir pescar a palavra-chave que você tem que usar. Como a gente pode fazer remissão no código, né? Então vale a pena. E aí a gente entra no desenho industrial e marca, que já não são patentes, são registro. Desenho industrial e marca. Desenho industrial, conceito, é a forma plástica ornamental de um objeto novo e original. É o resultado visual, ou o conjunto ornamental de linhas, cores aplicadas a um produto. Possível de servir para a fabricação industrial e tem uma função utilitária mínima. É diferente da obra de arte, que não tem relação com funcionalidade do produto. Uma obra de arte pura não tem relação de funcionalidade nenhuma. O desenho industrial já tem uma funcionalidade mínima. Por exemplo, o desenho industrial é o carro, né? É verdade, verdade. Eles registram o desenho industrial do modelo tal. Uhum. Aí não pode a outra marca faz igualzinho, só é aquele, copia, só não faz igual. Exatamente isso. Muito bom exemplo é o carro. Porque os carros vão fazer a mesma coisa, né? Tem volante, tem roda, tem ar-condicionado. Você não inventou nada novo, é um carro. Porque a função utilitária é mínima. É mínima. Vai ser questão, como você falou, estética. No máximo, ali, dependendo, né, de como você vai organizar esse desenho industrial, a aerodinâmica do veículo, né, quando atinge altas velocidades. Mas é isso. O carro em si, né, não vai interferir assim no sentido utilitário. É verdade. E requisitos do desenho industrial, esse aqui é importante. Novidade, originalidade, aplicação industrial e licitude. O que é não registrável? O que for contra a moral ou bons costumes e aquilo que for a forma necessária, comum ou vulgar de um objeto. Se todo objeto é daquele jeito, você não pode registrar um desenho industrial com aquele desenho daquele objeto que é normal, né? Uma roda tem formato de circunferência. Você não pode chegar lá e querer registrar uma roda, entendeu? É verdade. Minha roda é redonda. Ninguém pode mais fazer. Essa roda é redonda, mas ela é mais ovalzinha aqui em cima. Né? Não. Como eu falei, registro, né? Para desenho industrial e para marca registro, não é patente. A diferença... Na verdade, tem algumas semelhanças entre o registro e a patente. Quais são? O pedido, um objeto, até 20 variações, exame formal preliminar, cumprimento da exigência em 5 dias, e publicação e concessão é automática. Aqui gera um certificado do registro e o exame de mérito eventual e diferido. O processo é parecido com o processo de patente, mas tem essas peculiaridades aqui. Prazo de vigência, como eu falei, diferente. A gente lembra, patente de invenção 20 anos, patente de modelo de utilidade 15 anos. Registro de desenho industrial já começa a ser diferenção. 10 anos, podendo renovar mais 3 vezes de 5 anos. Então, se pode renovar, não é patente. Patente não pode renovar, lembra? Então, se pode renovar, já não é patente. É desenho industrial. E o desenho industrial, 10 anos, 3 vezes de 5 anos do depósito. Aqui não é da concessão, do depósito. Nulidade do processo administrativo pode ser declarada de ofício a requerimento, prazo de 5 dias da concessão do registro e manifestações em 60 dias. A retribuição do desenho industrial é quinquenal. A cada 5 anos paga aquela taxa ali do desenho industrial, é a retribuição, a partir do segundo quinquênio do depósito. Hipótese de extinção. Extinção do prazo, acabou o prazo do desenho, do registro. Falta de procurador, se ele tem domicílio no estrangeiro, ele tem que deixar um procurador no Brasil. Se ele não deixou o procurador, ele vai perder esse registro. Falta de pagamento da retribuição, quinquenal, se ele não pagar, ele perde também. Ou renúncia, ele pode renunciar, não quero mais isso. Lembrar que aqui não tem a caducidade. Aquela caducidade lá da patente, que tem lá em cima da patente de invenção e modelo de utilidade, como hipótese de extinção, não tem aqui no registro. E a marca? Marca é sinal visual. Sinal visual.
A gente não pode registrar um som como marca, não pode registrar um cheiro como marca, não pode. É sinal visual, tem que ser nome, tem que ser visual. O STF já julgou que um nome de edifício não pode ser registrado como marca. E as outras coisas que não são registráveis estão lá no artigo 124. Vale a pena sempre dar uma leitura antes da gente fazer as provas, porque isso aqui cai. Né, Carlos? Caiu recentemente, né? O que não pode. Isso aí chove. É. Tem algumas nomenclaturas que a gente tem que saber. Qual é a diferença entre marca fraco-evocativa, nome empresarial e marca, nome de domínio e marca. Aí as marcas coletivas de certificação de produto e serviço, que o Carlos vai falar aí também da importância delas. Marca fraca ou evocativa. É aquela marca que tem pouca originalidade. Por exemplo, eu tinha uma. Você lembra de alguma, Carlos? Tem uns julgados de marcas fracas ou evocativas. Marca fraca ou evocativa. Cacau Show, Brasil Cacau. Isso. Que você faz chocolate e você bota o nome de cacau. Bota o nome de cacau ali. Então, é uma marca fraca ou evocativa. Boa, bom exemplo. E qual é a importância disso? Porque se você tem uma marca fraca ou evocativa, se alguém faz uma marca parecida com a sua exclusividade fica mitigada. Ou seja, você tem que conviver com aquilo. Se não causar uma confusão evidente no cliente, você vai ter que conviver. Você não vai poder... você tem a Cacau Show e a Brasil Cacau. Você não pode... A Cacau Show não vai poder reclamar. Brasil Cacau, para de usar esse nome Cacau no seu nome porque é igual o meu. Eu agora. Não. Não pode. É uma marca fraca ou evocativa. Pelo contrário, se o Carlos tem uma marca lá de chocolate chamada Howdy's Fridays... Se alguém vier usar Howdy's Fridays Brasil, obviamente que ele vai poder mandar parar. As famosas, pessoal, tô consultando aqui. Vai falar. Nescafé, não. Fraco evocativa. Burger King. Burger King. E Netshoes. Netshoes, caramba, é fraco evocativa? Porque são os sapatos da internet, né? Tanto net de internet quanto shoes. Shoes é sapato em inglês e net de internet. Então, é verdade. Entenderam que é marca fraca. Interessante. Então, é isso. A marca, isso. Diferença entre nome empresarial e marca. Nome empresarial é o nome da empresa, né, da sociedade empresária. A marca já é diferente. É o nome do produto ali, a marca do produto em si. Elas podem conviver se forem ramos diferentes. Por exemplo, você tem uma marca do seu chocolate. O Carlos fez um chocolate Carlinho. Aí tem alguém com uma empresa que o nome da empresa é Carlinho S.A. E aí, ele, com a marca do chocolate Carlinho dele, vai poder mandar a empresa, que é Carlinho S.A., parar de usar esse nome porque Carlinho é só dele? Vamos imaginar que não seja fraco ou evocativa. Seja uma marca única. Não necessariamente. Se forem ramos diferentes, se a Carlinho S.A. não for de chocolate, for uma loja de ferragens, por exemplo, ele não vai poder mandar parar de usar, porque não vai causar confusão nenhuma no consumidor, né? Ele está vendendo chocolate, Carlinho, e a loja de ferragem. Sabe quem aconteceu isso aí? Com a Xuxa. Xuxa? Meneghel. A Xuxa é a marca Xuxa. E tinha um bar, eu não lembro, não sei se era Minas Gerais, um lugar, um bar, um boteco, o nome de Xuxa. E aí ela queria que o cara mudasse o nome Xuxa e ela não ganhou, porque era outra área, outro setor econômico de exploração. E mais, o Xuxa verdadeiro era o cara do bar. Eita! Ele provou que ele já tinha o nome no bar antes da Xuxa se tornar famosa. Caramba, olha só! Eu não sei se hoje ainda, mas até 10, 5 anos atrás ainda estava lá. Olha só que interessante, cara. Que maneiro. Legal, muito bom, muito legal. Ótimo exemplo. Aí é uma coisa que aconteceu de fato. É isso, muito o nome bom. Empresarial lá, foi ali. Xuxa Boteco Limitada. E ela Xuxa com a marca. Pode, é o que você falou, podem ambos conviver. E o STJ também já fixou
alguns requisitos para obstar a marca, porque um nome empresarial consiga obstar uma marca. Quais são os requisitos? Tutela em todos os estados. Por quê? Porque normalmente, quando você registra um nome empresarial, você registra no registro público das empresas mercantis, né? Ali na junta comercial. E a junta comercial é no estado. Quando você faz isso, você tem a proteção no seu estado. Para você ter a proteção em todos os estados, você tem que registrar em todas as juntas comerciais do Brasil. Empresas muito grandes fazem isso, para proteger o nome empresarial. Aí, se você tiver isso, proteção em todos os estados, porque a marca, quando ela registra no INPI. E INPI é nacional. Ela tem proteção automática no Brasil inteiro. Aí, se você tem a sua empresa, Carlinho SA, foi lá e registrou em todo o Brasil, em todos os estados, você tem proteção nacional. E o segundo requisito, potencial de confusão ao consumidor. Aí sim, se alguém está usando o seu nome empresarial como marca, e isso pode causar confusão ao consumidor, ou seja, no mesmo ramo que você trabalha, aí sim você pode obstar aquela marca. Você vai lá, reclama no INPI e fala, ó, isso aqui eu já estou usando, não é minha marca, mas é meu nome empresarial, e ele está tentando registrar essa marca no mesmo ramo que eu já atuo. Vai causar potencial confusão ao consumidor. E eu estou registrado em todos os estados, eu tenho proteção nacional. O STJ, para o STJ, esses são os dois requisitos. Diferença entre nome de domínio e marca. Nome de domínio é aquele nome do site, nome da URL. Google.com, Google é o nome de domínio. Também pode ser marca se ele quiser registrar como marca, né? Aquela imagem Google ali, a coloridinha. Para o nome de domínio, o princípio é esse aqui: first come, first served. Ou seja, o primeiro que registrou aquele nome de domínio vai e leva. Tanto que muita gente fica registrando nome de domínios aleatórios meio que para guardar, né, aquele nome e para vender no futuro. Ele cria, ele fala, você quer? É tanto. Exatamente. Aí ele fica registrando todos os nomes de domínio que vem na cabeça dele. Se algum dia alguma empresa for com aquele nome, ele vai e vende para aquela empresa. E espécies de marca. Marca coletiva, marca de certificação ou marca de produto ou serviço. Fala aí, Carlos, isso aí você está afiado. É quando é relacionado a um grupo, né? Isso. É um grupo específico e aí você tem a marca coletiva que representa todo aquele grupo. Cooperativas, por exemplo, né? Cooperativas, sindicato eu não sei. Pode ser. Talvez, mas cooperativa é a mais conhecida. De certificação é aquela que atesta. Contaria, em metro, né? Essas. E a de produto e serviço. É a mais comum, né? Marca de produto, a marca lá do seu chocolate. Marca de serviço é a marca do serviço que você exerce, né? É o do dia a dia ali. Gillette, Bombril. Sim. De serviço, talvez, Mercado Livre, né? O serviço que ele presta. Verdade, as bets. E quanto à forma de apresentação, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais. Aqui também é importante e às vezes cai. Nominativas são aquelas formadas por palavras e ou números. Carlinho, chocolate Carlinho, uma marca nominativa. Figurativas, aquela que é só uma figura, botar a cara do Carlos ali no chocolate, aquela é a marca do chocolate. Oi? Símbolo da Nike, é um certo. Exatamente. É uma figura. Marca mista é uma mistura das duas, tem a cara do Carlos e do lado Carlinho. E marcas tridimensionais é a forma plástica do produto. Isso aqui é muito interessante. A única que eu lembro é a do Toblerone. É aquele chocolate que é triangular, né? É uma marca tridimensional e é registrada. Será que é do M do McDonald's, né? Não? Todo local que a gente vai tem aquele Mzão tridimensional, né? Pode ser. Pode ser sim. Falando? Bem sim. M, pendurado ali, né? É colocado lá em cima, é verdade. É tridimensional. Verdade, faz sentido. Acho que talvez o Alpino chocolate da Nestlé, talvez seja, porque ele também tem um formatinho específico. É verdade. Assim, independente se não for registrado,
só para as pessoas entenderem, né? O que a gente está falando, como que se visualiza uma tridimensional. Isso, é uma marca tridimensional, é isso aí. É a forma plástica do produto. E a legitimidade para pedido da marca, para pedido de registro de marca? Pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, quem exerce efetivamente a atividade, salvo as marcas coletivas e de certificação, e há um direito de preferência, quem já usava a marca há pelo menos 6 meses para produtos semelhantes, antes da concessão do registro. Então, pedidos, requisitos para o pedido: novidade relativa, não coincidência e licitude. Novidade relativa, tem que ser uma marca que seja nova, não precisa ser totalmente nova, mas tem o chocolate Carlinho e ele cria o chocolate Carlinho 123, é uma novidade relativa. É a Cacau Show e o Brasil Cacau, né? Novidade relativa. Não coincidência, não pode ser igual a nenhuma outra. Licitude, não pode estar dentro daquelas proibições ali. Ele cumpre as exigências em 5 dias. Se o INPI notar que precisa de algum outro documento, pede 5 dias. Publicação para oposição em 60 dias. Se for deferido, concessão do registro certificado. E o pagamento da contribuição do primeiro decênio. Lembra que quando a gente falou de registro de desenho industrial, né, era do primeiro quinquênio. Agora marca primeiro decênio. Isso, segundo quinquênio, isso mesmo. Agora, pagamento da contribuição de marca, primeiro decênio, em 60 dias. A vigência da marca, 10 anos, mais prorrogações infinitas. A marca tem essa diferença de todas as outras. Você pode ficar prorrogando para sempre. Enquanto você utiliza aquela marca, ela é sua, ninguém mais pode usar e não tem problema. Então, prorrogações infinitas. De 10 em 10 anos você prorroga aquela marca. E a vigência da concessão, não é do pedido, é da concessão. Diferente da patente e do desenho industrial, que é do depósito. Proteção, uso exclusivo no território nacional. Você pode ceder a sua marca, pode licenciar, pode zelar por ela e não impede comerciantes ou distribuidores de promover a sua marca. Se eles trabalham com a sua marca, eles podem colocar lá na parede a sua marca. Fabricante de acessórios, você tem o celular da Apple, o cara que produz o cabo para o celular da Apple pode usar o símbolo da Apple no cabo dele, né? Porque o cabo é para o celular. Independente da destinação, livre circulação do produto, discurso, obra científica ou obra literária, sem conotação comercial ou prejudicial. Princípio da especialidade, proteção no âmbito material, restrição ao ramo da atividade, parâmetros, o teste do 360. O que é isso aqui? Aqui, para a proteção da marca como uma marca especial, você tem que fazer esse teste aqui, o teste do 360. Verificar se a sua marca está diluída. Especialização do público-alvo, quem é que está usando a sua marca, espécie dos produtos, quais são os produtos que estão usando, o tempo de convivência, aquela outra marca que você tá dizendo que é igual à sua, quanto tempo vocês convivem, legitimidade ou a fama do infrator, o cara que está usando a sua marca, qual é a legitimidade, qual é a fama dele, qual é o grau de semelhança, qual é o grau de distintividade. Então, analisando todos esses requisitos aqui, você vai verificar se a tua marca está diluída ou não, e esse é o chamado teste 360. E aí a gente entra num dos assuntos mais importantes, que são a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida, né? Isso aqui sempre cai também, né, Carlos? Isso aí não tem como para uma prova que caia o bloco de empresarial, dentro do empresarial cai para o plano industrial, não tem como sem saber isso aí. Vai cair. É e eles verdade. vão trocar os nomes. É exatamente isso. Exatamente isso. A marca de alto renome é aquela que tem proteção em todos os ramos de atividade. Todos os ramos de atividade. O INPI vai analisar essa marca de alto renome. Está lá na Resolução 107 de 2013. E o prazo dela, 10 anos. Diferente da marca notoriamente conhecida, que ela independe de depósito ou registro e é protegida só no seu ramo de atividade. Diferente, né? A alto renome em todos os ramos de atividade. Notoriamente conhecida só no seu ramo de atividade. Sabe exemplos dela, cara? Consegue citar algum exemplo daí? A de alto renome é Gillette. Boa. De alto renome. Boa. Ela goza de proteção em todos os ramos de atividade. Vou até colocar aqui, ó. Exemplo, Gillette. Você vai ver lâmina Gillette, desodorante Gillette, sabonete Gillette, um monte de coisa, né?
E nenhuma outra, se tiver, sei lá, um macarrão de. Não pode. Ramo alimentício, mas não pode, porque ela tem proteção em todos os ramos. Verdade. E a notoriamente? É aquela, né, que tem a proteção em virtude do Acordo de Paris e não precisa ter o registro aqui no Brasil. Mas é só a atividade dela. Você conhece alguma? Eu vi aqui, dei uma analisada, e a única que deram aqui como exemplo foi a Barbie. A Barbie não tem registro no Brasil? Não sei se ela tem ou não, mas ela é considerada uma marca notoriamente conhecida e é protegida. Não. Eu tô falando assim, eu não conheço nenhuma. A Coca-Cola também é. Tá. Coca-Cola. Eu não conheço nenhuma, assim, notoriamente conhecida que não tenha registro no Brasil e tenha só no exterior. Claro, sim. Mundial, mas eu não lembro agora. Também não lembro. Entendeu o que eu tô falando? Que não tem o registro no Brasil. Que não tenha registro, eu também não conheço. Não lembro de nenhum. Ela tem essa prerrogativa, né? Mesmo que eles não registrem no Brasil, em virtude do acordo, ela é protegida. Uso indevido da marca. Basta a possibilidade de confusão e a prescrição 5 anos para perdas e danos. E a cessão de marca, mesmo requisitos para a legitimidade do pedido. Licença pode ser. A licença da marca é um contrato, possibilidade de previsão de poderes para defender a marca, averbação no INPI para ter eficácia para terceiros. Ou seja, a partir do momento que você fez o contrato de licença para o uso da marca, tá valendo entre vocês. Para ter eficácia para terceiros, aí você averba esse contrato lá no INPI. E não tem licença compulsória de marca. Tem licença compulsória de patente, mas não tem licença compulsória de marca. Não faz muito sentido, né? A licença compulsória de patente é para o bem público ali. Uso, né? Verdade. Qual é o interesse público de usar uma marca? Vai querer usar o produto da marca. Aquela empresa, aquela marca tem uma patente. Aí ela pode sofrer a licença compulsória. Mas a marca em si não tem necessidade. Verdade, é isso aí. Nulidade, se a marca estiver em desacordo com a LPI, a Lei de Propriedade Industrial, procedimento administrativo 180 dias da concessão e ação judicial 5 anos da concessão. Extinção de marca, expiração do prazo, renúncia, caducidade, 5 anos sem uso ou uso diferente, ex-nunc e coletiva um só. Se você tiver uma marca coletiva e se restar um só nessa marca coletiva, então ocorre a extinção. Ela não é mais uma marca coletiva, né? Você vai ter que registrar como uma marca individual. Ausência de procurador, se você tiver domicílio no estrangeiro, no exterior, extinção da entidade ou uso diferente da marca. Então, hipótese de extinção da marca. A gente também tem as indicações geográficas, que são do tipo indicação de procedência ou denominação de origem. Aqui a gente vê muito nos vinhos, né? Vinho com denominação de origem, champanhe. A gente tem muitos, inclusive brasileiros, a gente tem muita denominação de origem. Argentino também. Argentino, bastante, ó. E aí a gente entra no trade dress, importante também, trade dress, que é o conjunto imagem, ou seja, é o conjunto conjunto imagem, são toda a forma do seu produto, toda a forma de prestação do seu serviço, não é só a sua marca, não é só o produto, é tudo. É a forma como você presta um serviço, é a forma como você faz um produto, esse é o trade dress. É possível ter violação de trade dress, ou seja, quando uma outra pessoa ou uma outra sociedade empresária imita o seu produto sem imitar exatamente o produto, mas ele imita a sua forma de disposição, a sua forma de prestação de serviço de uma forma mais sutil. É uma imitação sutil das características ou do modo de prestação de serviço. O exemplo que a gente tem da jurisprudência é a Y-Inbox, né? Era uma empresa... Fizeram um acordo também, o Outback com o Outbico. Ah, verdade. Mas aí foi uma jogada do próprio Outback, que eles viram que estava sendo lucrativo para eles, né? E, para finalizar, a gente entra no assunto concorrência desleal, também bastante importante. Concorrência desleal atinge a concorrência em concreto. É importante a gente anotar isso aqui, por quê? Porque a gente tem que diferenciar para infração concorrencial. Infração concorrencial atinge a concorrência em abstrato. Que é o coletivo econômico e de violação à livre iniciativa e todos aqueles valores que a Constituição traz, né?
Exatamente. Concorrência desleal é aquela que atinge a concorrência em concreto. Depende da avaliação da concorrência efetiva. Então, se alguém está violando a concorrência ali, tem que ser um fato específico de violação da concorrência. A repressão aqui é civil e criminal, ou criminal, e quem faz isso é a LPI, é a própria Lei de Proteção Industrial que tem essa repressão. Vai ter lá as previsões do crimes contra a concorrência, vai ter a indenização, danos materiais, danos morais pela concorrência. Então, essa é a concorrência desleal. Já a infração concorrencial, quem reprime, né, é o CAD. Então, o CAD tem essa repressão aqui da concorrência, da infração concorrencial, que atinge a concorrência em abstrato. Os crimes contra a concorrência desleal estão lá no artigo 195 da LPI. E os requisitos: a concorrência tem que ser simultânea, na mesma área de atuação e no mesmo âmbito geográfico. Concorrência simultânea tem que ser no mesmo momento. Se uma empresa estava agindo lá em 2023, você abriu a sua empresa em 2024, quando ela não estava mais agindo, então não tem uma concorrência simultânea, não tem concorrência desleal aí. Mesma área de atuação, se você está no Rio e ela está em São Paulo, não tem concorrência desleal, não. Mesmo âmbito geográfico. Área de atuação, na verdade, se você é uma loja de ferragem, ela é uma padaria, não tem concorrência desleal. E âmbito geográfico aí, Rio, São Paulo. Não tem nada a ver. Tem que estar simultânea, mesma área de atuação e mesmo âmbito geográfico para poder configurar a concorrência desleal. Tem também o chamado parasitismo, que é a carona no sucesso sem desviar a clientela. Aqui não há concorrência. Por exemplo, o Facebook. Facebook tem um monte, a gente viu pelas fotos nas redes sociais, né? O cara abre uma barraquinha, bota o sinal igualzinho do Facebook e bota o nome Facebook. É um parasitismo, porque ele está usando da fama do Facebook para vender hambúrguer. Não desvia clientela nenhuma, ninguém vai deixar de usar o Facebook para comer Facebook. Não tem nada disso. Não tem concorrência aqui. Então, é só chamado parasitismo. Publicidade comparativa é possível. Então, a gente às vezes, né, vê uma empresa, alguma coisa que faz uma propaganda, bota ali no comercial, comparando o seu produto com a outra. E se pergunta, pô, isso pode, não pode? Pepsi, Coca-Cola. É verdade. É verdade. É mesmo. Tem da Apple e do Mac, né? Tem antigamente Apple e PC. Essa é bem antiga. Tem da Pepsi que o garotinho vai na maquininha, você se lembra dessa? Aí ele tira 2 Coca-Colas, sobe e pegar a Pepsi. Cara. Essa é muito boa, né, cara? Pô, uma das melhores propagandas que eu já vi. É possível comparar, sim, com alguns limites. Quais são os limites? O que não pode fazer? A sua propaganda não pode ser enganosa ou abusiva, não pode fazer uma confusão para o consumidor, ele não sabe qual produto é qual, não pode denegrir a imagem, não pode violar a imagem da outra pessoa, falar muito mal, não pode ter concorrência desleal, e não pode ter falsidade, não pode ter fake news, né? Dizer, porque a Coca-Cola tem um adoçante que é um veneno. Não pode. Falar falsidade também não pode. Então pode sim publicidade comparativa, mas tem esses limites. E a repressão civil tem alguns critérios para repressão civil, para indenização. O juiz aplica o valor mais favorável ao prejudicado, que pode ser o valor que ele teria pago para licenciar, ou o valor que ele auferiu, o violador auferiu, ou o valor que ele teria auferido sem violação. O dono da marca teria auferido sem violação. O juiz vai analisar desses critérios aqui qual será o mais favorável para o prejudicado. E aí dá o valor que ele faz jus. E a proteção é efetiva e ganha também lucros cessantes. Prejuízo efetivo e lucros cessantes. Beleza? Obrigado aí por ter aceitado, obrigado pela tua companhia mais uma vez, e deixa uma boa noite, deixa o tchau aí pra galera. Pessoal, desejo uma boa semana, uma boa noite, agradeço ao meu amigo Reli pelo convite, sempre que quiser estou à disposição, e obrigado pela participação, Adriano, os demais internautas que interagiram, divulguem, compartilhem, deem like, incentive o canal do amigo, que vale a pena, porque é um dos poucos que produz conteúdo útil aí pra gente. Então, boa noite. Uma boa semana. Ele, obrigadão pelo convite. E boa noite aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um abraço, Carlos, e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.